Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje então a gente vai estar falando um pouco sobre o mentalismo. Há muito tempo atrás, lá na época lá no Egito, na verdade, um pouco antes ali de Moisés aparecer, esses egípcios eles vieram com alguns conceitos. Havia um mestre chamado Hermes Trismegisto, ou seja, 3 vezes maior, o Deus 3 vezes maior. Eles consideravam esse cara como o Deus da sabedoria. E esse Hermes, ele veio introduzir os 7 princípios herméticos. E nós vamos estar falando hoje do primeiro, que é o do mentalismo. A maioria das pessoas vivem de acordo com esses princípios, como eu vivo, só que eu não percebia, eu não tinha esses conceitos realmente definidos em mim. Então, para começar, o mentalismo, ele basicamente, ele nos sintoniza com a ideia de que o todo, ele é mental. E o que seria, para iniciar essa conversa, esse todo? O todo, ele corresponde a toda a matéria. Realmente, tudo que está ao nosso redor, toda a nossa realidade visível, ela é considerada o todo. E quando ele diz que o todo é mental, ele situa essa realidade como algo palpável, algo mutável pela nossa mente, pelas nossas convicções mentais. E todo esse universo, pelo menos parcialmente ou a sua totalidade mesmo, ela existe dentro da mente do todo. E é dentro dessa mente que nós vivemos, que nós nos movemos e realmente é onde nós temos a nossa existência. Ter esse conhecimento sobre esse princípio do mentalismo, ele abre diversas portas mentais, psíquicas mesmo, para outros conhecimentos. E faz você compreender que, cara, tudo, energia, matéria, toda matéria substancial, ela é submissa, ela é subordinada à mente, ao poder mental, sabe? Então, quando você passa a entender esse conceito e aplicar realmente na sua vida, você passa a criar uma maestria, porque você tem acesso a várias portas de conhecimento a partir disso. Então, quando eu gravei o vídeo falando que eu não sou aquilo que eu penso, a verdade é que eu não sou realmente aquilo que as minhas próprias ideias estão projetando, mas é como se eu tomasse realmente a mente de Cristo e tudo aquilo que Ele compartilha sobre a minha essência, sobre quem eu sou, isso sim, de fato, eu sou. É sobre pensar como a mente de Cristo, porque esses pensamentos têm poder. E os pensamentos de Cristo, eles realmente são muito elevados, eles nos levam a um outro patamar. E quer ver como o mentalismo, ele realmente é verídico, é algo que necessita de crédito, de credibilidade, é quando Jesus estava no Monte das Oliveiras e ele visualizou mentalmente todo o processo de sofrimento que ele ia passar, enquanto ele orava para o Deus Pai. E ele começa a suar sangue, somente de imaginar, somente por mentalizar todo o sofrimento que ele ia passar por nós. Então, se você descarta essa ideia de que os seus pensamentos, eles têm sim controle da sua realidade, eu considero isso um passo de arrogância, um passo de ignorância na sua vida, que deve ser tomado um certo cuidado, uma certa diligência, porque não é algo tão simples, não é algo tão superficial os nossos pensamentos. E quando eu falo os nossos pensamentos, eu repito, não são os meus pensamentos próprios, mas os pensamentos que Cristo eleva a mim.
Portanto, o que eu quero dizer e o que eu quero bater na tecla que vocês necessitam saber. Vocês precisam cuidar com aquilo que vocês pensam acerca, não somente da própria essência, né? Porque às vezes, como eu disse no outro vídeo, que às vezes a gente confunde a voz do Criador com a da criatura. Então, prestar atenção naquilo que Cristo diz sobre vocês e também sobre a sua realidade. Isso é muito importante, porque tudo aquilo que você projeta na mente, o seu subconsciente, ele vai procurar provas no mundo físico para que se concretize isso que você pensa. Então, se todo dia você pensa, nossa, eu sou uma pessoa saudável, toda a sua realidade vai se moldar, vai se projetar para provar isso para você. Vai provar que o seu corpo, ele de fato é saudável, porque é um reflexo. Tudo aquilo que pensamos reflete na nossa realidade. Então, basicamente é isso que eu queria trazer para vocês. E espero que esteja simplificado e exemplificado tudo que eu quis passar sobre o mentalismo. Óbvio que isso é somente a ponta do iceberg, a ponta do conhecimento, tanto que eu vou trazer uma saga com os outros 6 princípios, né? Mas espero que esteja esclarecido e fiquem com Deus. Um beijo! Observar